Pai do Senhor, para os irmãos, estamos agora para comentar a lição do primeiro trimestre do ano 2014. Desta feita, estamos aqui para fazer uma observação em relação à lição da classe dos juvenis, que traz para nós a história da igreja. Interessante que nesse semestre o tema desta revista versa sobre a história da igreja. É bem salutar porque os jovens necessitam de conhecer a história da igreja, como a igreja surgiu, como a igreja apareceu no cenário da história. Ela não é invenção do homem, mas é do próprio Deus. Deus estabeleceu a igreja. Nesta lição vamos estar nos inteirando, vamos estar aprendendo sobre a história da igreja, que é uma história rica, uma história linda para ser aprendida e para ser ensinada. Então, por isso, estaremos na classe dos juvenis tratando desta história. É bom lembrar que a classe dos juvenis, ela tem uma linguagem própria. Assim, nós queremos aqui trazer alguns fatos importantes, alguns pontos importantes, algumas curiosidades sobre a igreja. A palavra igreja vem do termo grego eclésia, ou eclesia, que quer dizer tirado para fora, ou puxado para fora, aquele que saiu. Então, a palavra eclésia também está ligado ao que se chama de congregação, estar juntos, sair para estar juntos. Então, logo, igreja é aquele que é tirado do mundo, separado do mundo para Cristo. Então, meu caro adolescente, meu caro jovem, entenda que esta lição vai lhes fazer conhecer alguns pormenores que você precisa conhecer. Distanciamento do mundo, já que foram tirados de lá, já que saíram de lá, agora você pertence a um novo grupo, a nova sociedade, uma nova comunidade, uma nova família, que é a família cristã. E a igreja tem este objetivo de agregá-los, de deixá-los juntos para melhor servir a Deus. Nesta lição, é preciso que se justifique que o jovem deve estar consciente a respeito da fundação da igreja primitiva. Como é que ela aconteceu? Como deu-se a fundação desta igreja? Onde ela começou? Qual foi a sua primeira reunião? Então, isso tem que estar bem claro para você, meu jovem, que vai tratar desta lição. Agora, é bom ressaltar que a igreja ela teve o início no dia de Pentecostes. E isto responde à pergunta: quando nasceu a igreja? A igreja nasce no dia de Pentecostes. É bom que você grave isso e no final da lição será feita algumas perguntas e você, respondendo as perguntas, é provável que seu professor lhe dará um brinde, não como recompensa, mas pela sua participação ativa nesse contexto. Então, a primeira curiosidade está colocada aqui. A igreja nasce no dia de Pentecostes. Uma outra coisa que precisamos entender é que a história desta igreja é uma história de oração. Aí a pergunta: quantas vezes, meu jovem, você tem orado por dia? Quantas vezes você tem orado? Quanto tempo você gasta para a oração? A igreja nasceu na oração, lá em Jerusalém. A propósito, já que estamos falando da igreja, eu queria que você pudesse pegar a sua Bíblia e voltar a sua atenção durante este período para o livro de Atos dos Apóstolos.
porque é no livro de Atos que está, ou que se encontra, o relato da fundação da igreja. É no livro de Atos onde nós encontraremos os detalhes dessa formação. Primeiro, nós vamos entender que eles ficaram em um período de oração. Isso deve ser explicado. E nesse trimestre, estudaremos a respeito destas minúcias, desses detalhes que observamos na Bíblia Sagrada e que a lição nos traz. É bom também lembrar de que a igreja, nascida no dia de Pentecostes, ela tem uma disposição geográfica característica, onde ela nasceu, onde ela iniciou. Ela inicia exatamente em Jerusalém, dentro do contexto histórico da época, em Jerusalém, propriamente numa área próxima ao grande templo, o grande templo de Herodes, que Herodes reconstruiu, dando de forma suntuosa, uma dimensão de beleza e esplendor que nunca se houvera na dimensão do templo de Jerusalém, onde os judeus costumavam adorar a Deus e render seu culto. É bom que você entenda isso, meu jovem. Mas outra coisa é o lugar onde aconteceu. Sabemos que foi na cidade de Jerusalém, mas agora vamos ver exatamente que lugar. Qual foi o espaço? Será que ela iniciou lá no templo de Jerusalém? Não, até porque os discípulos não tinham espaço no templo. Eles iam ao templo, eles oravam no templo, a Bíblia registra isso. Pedro e João subindo na hora nona. Depois Paulo vai ao templo adorar, render sacrifícios. Depois outros apóstolos, Tiago, ele é martirizado no templo, ele é jogado no pináculo do templo. Então, tudo nós temos a ver com o templo. Mas a igreja nasce num cenáculo, quando os irmãos estavam reunidos lá no cenáculo, próximo de Jerusalém. A Bíblia diz que acontece exatamente no dia de Pentecostes. O livro de Atos vai registrando essas minúcias. É bom que os alunos, ou você que me escuta, criem, já para levar para a escola dominical, uma manchete. Uma manchete como se você fosse relatar um fato histórico. Você hoje é um jornalista agora, meu jovem. Você sendo jornalista, você vai criar a manchete do dia, a manchete da inauguração da igreja. Você vai falar sobre o fato que se deu. Que manchete você daria para a inauguração da igreja? O que você diria? Então, prepare aí a caneta, prepare aí o papel. E lá para a escola dominical já leva prontinho. E sua professora vai ficar impressionada. O que aconteceu? Não, é que eu escutei que eu devia trazer a mensagem ou a manchete que dá tom à mensagem, à descrição da inauguração da igreja, no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, onde os discípulos estavam reunidos lá no cenáculo. É bom que isso aconteça e depois faremos uma grande votação lá na sua sala para que escolhamos que melhor mensagem, o que melhor manchete representa a inauguração da igreja por vocês. Então é bom que você lembre que o termo igreja vem do termo grego eclésia, que a igreja nasce no dia de Pentecoste. O lugar onde a igreja nasce é chamada de Jerusalém, não apenas a cidade, mas ela nasce no cenáculo, já que não nasce no templo. E isto é um fato histórico que marca a inauguração da igreja. Então, teremos durante esse trimestre muito que conhecermos, muito que estudarmos sobre a inauguração da igreja. Dentro da inauguração da igreja, nós podemos também enfatizar a questão do batismo com o Espírito Santo. Lá, Atos 2, ele vai mencionar isso. Então, grave já Atos 2, marque na sua Bíblia Atos 2. Se puder, leia de forma mais intensa, uma, duas, três vezes, o que Atos 2 recomenda
para que você possa ter uma boa aula e compreender de forma mais eficaz a palavra de Deus. Portanto, aguardamos você na escola dominical, nesta grande missão que é a história da igreja. Meu jovem, que Deus possa continuar te abençoando, te ajudando. Acorde cedo, vá à escola dominical. Um domingo sem escola, uma semana sem graça. Que Deus te abençoe.